Primeiramente, boa noite. Gostaria de agradecer pela entrevista, por dar a disponibilidade e a oportunidade da gente estar aprendendo mais um pouco sobre o tema de gestão de mudança. Qual é o seu nome? Eu sou Ana Clara, E sua formação? eu fiz pedagogia com especialidade em orientação educacional. E o seu cargo? Eu sou sócia de uma empresária, sócia do ramo de buffets infantis, né, ramo de festas. E qual o tempo que tem no cargo? Eu já estou há 25 anos no mercado. E qual que é a empresa? Buffet Viva a Vida. Certo. Para começar, né, as perguntas, qual a importância da gestão da mudança no seu dia a dia? Olha, acho que assim, no decorrer desse tempo todo, é muito importante você estar atento ao que o mercado está pedindo, né? Quais as solicitações, a demanda do mercado, as novidades, então tá observando isso, porque você não pode parar, né? E tem que estar sempre buscando soluções aí, alternativas, explorando com criatividade novidades e coisas novas para os clientes, né? A gente não pode ficar estacionado e durante esses 25 anos, se a gente tivesse feito isso, a gente não estaria aqui hoje. Então, é com esse olhar, né, com essa observação que a gente vai buscar alternativas, né? Só que sempre com esse voltado para as adequações necessárias, em função do que você tem à sua disposição, que é a mão de obra, o valor que você tem para investimentos, novas estruturas, né, que você, de repente, pensa em propiciar para o seu cliente. Então, isso é um fator muito importante também, não basta só querer mudar, você tem que estar pesquisando quanto é necessário de investimento, o que você tem à tua disposição, em termos de espaço, mão de obra e tudo mais. Certo. E você consegue relatar um caso envolvendo a situação, os envolvidos, a ação que você tomou, né, para realizar essa mudança e os resultados que você obteve? Então, eu acho que assim, um exemplo mais próximo seria agora, né, a pandemia que a gente enfrentou, uma crise como nunca nós passamos nesse tempo todo. Passamos por várias crises, sim, mas no sentido de uma queda no faturamento, de uma concorrência, enfim, fatores que são comuns para quem tem um negócio próprio. Agora, na pandemia foi uma situação atípica, porque as festas não começaram a diminuir, a gente não começou a perceber uma insatisfação do cliente, seja por que motivo fosse. A gente, de repente, de um dia para o outro, nós ficamos paralisados, sem realizar nenhum evento, e ele não foi diminuindo aos poucos, ele realmente estancou, parou de um dia para o outro. O cliente buscava o buffet não para mais procurar um evento, uma alternativa, ele buscava o cancelamento, gerou um pânico, um desespero nas pessoas. Então, isso fez com que a gente tivesse que buscar alternativas de se manter no mercado. Num primeiro momento, aquela tranquilidade, né, para passar para o cliente que a gente estava estabelecido, a gente tinha outras unidades, a gente manteria algumas pessoas em plantão, atendendo esses clientes, né? Não nos primeiros 15 dias, que a gente foi obrigado a fechar e tudo mais, a gente colocou comunicados na rede e nas unidades, né? Mas logo que foi possível, a gente colocou pessoas de plantão em cada unidade para o cliente perceber que a gente estava lá, presente, prestando as informações e esclarecimentos necessários. Passada essa fase que a gente procurou passar essa tranquilidade para o cliente e usar da nossa credibilidade no mercado, né, que a gente estava há tanto tempo estabelecido e tudo mais, então a gente começou a pensar, né, estudar opções de o que oferecer para o cliente para que ele tivesse opção de não cancelar a festa, mas fazer alguma coisa
com aquele dinheiro que ele já tinha disponibilizado para a gente, porque para o cliente era assim, eu vou ficar sem festa e sem dinheiro. Então, a gente começou a buscar alternativas, de mostrar para o cliente que naquele momento era impossível todo mundo cancelar e eu devolver o dinheiro para todos os clientes. Então, os que tinham maior necessidade, perda de emprego, enfim, algum problema de saúde, pessoas fora do país ou do estado que estavam impossibilitadas de se locomover, né, para o local do buffet, a gente propôs, então, alternativas. Quais seriam essas alternativas que a gente pensou naquele momento? Oferecer um kit festa, ou seja, o cliente não vai poder realizar o evento no buffet, mas ele quer comemorar ali com a família, né? Pelo menos as crianças e os pais, de repente os avós, ou nem os avós naquele momento, naquele primeiro momento. E isso depois foi se ampliando, né? Mas naquele primeiro momento era bem isso. Então, a gente fazia um kitzinho, um bolinho de 1 quilo, salgadinho, uma coisa bem pequena. Às vezes até alguma coisa de decoração. Essa foi uma opção. Outra opção foi a transferência do evento sem custo nenhum, mesmo que fosse para 1 ou 2 anos posterior. Outra opção foi realizar um evento num espaço aberto, que a gente, na verdade, tinha um sítio, que ele estava ocioso naquele momento, e então era um local que poderia a família, né, aquela família bem pequena mesmo, aquele grupo pequeno de pessoas, poderiam estar curtindo um final de semana, aproveitando o final de semana, e a gente ainda oferecendo os serviços do buffet, no sentido de alimentação, né? E uma outra coisa que a gente demorou um pouco mais, lógico que isso foi paulatinamente, né? A gente não conseguiu já propor tudo de imediato, as primeiras ações foram essas. Mas uma outra coisa foi a lojinha delivery, né? Então a gente começou a oferecer produtos não só como kit festa para a pessoa retirar, mas uma vez que as pessoas estavam em casa, elas poderiam pegar de repente uma torta, um lanche, um bolo, um salgadinho, alguma coisa para facilitar o dia a dia, o final de semana, enfim. Então, a gente fez essa lojinha, adequou os produtos, né? Teve que ter uma adequação, lógico. Um espaço que a gente aproveitou também a pandemia para criar, a gente optou por esse espaço fazer essa lojinha delivery, porque ela estava mais exposta, ela estava no local do estacionamento, né, de 2 vagas para cliente. Então a gente deixou freezer, uma estruturinha mínima ali para poder o cliente passar de repente pelo estacionamento e retirar os produtos, que às vezes previamente ele fazia uma encomenda ou às vezes não, ele passava e via o que a gente tinha à disposição lá. Então os salgados com quantidades reduzidas, né, tortas grandes que a gente não fazia, salgados para lanche, por exemplo, mini hambúrguer, mini hot dog, enroladinho de queijo e presunto, coisas que a gente não fazia de forno, que os lanches são preparados na hora. A gente começou a fazer esse esquema já pré-pronto, só para a pessoa assar no forno. E massas também que a gente não trabalhava, a gente começou a trabalhar com porções menores. A nossa massa é preparada na hora, a gente começou a fazer kits com molho embalado e massas embaladas para o pessoal também retirar. Enfim, foram adequados alguns produtos que a gente já oferece no buffet para o cliente retirar da forma delivery. Então, essas foram algumas das ações que a gente conseguiu propiciar para o cliente para que ele mantivesse o contato, não quisesse o dinheiro todo de imediato, né, pudesse aguardar ou reprogramar a forma como ele tinha pago o valor da festa, abatendo de algum serviço naquele momento que era possível, né, e o restante deixasse para uma nova ocasião, para a realização do evento. Então foram essas ações que a gente conseguiu oferecer. E os resultados obtidos foram satisfatórios? Então, foram sim, porque a gente conseguiu se manter, né? O valor realmente é irrisório,
né? Mas foi uma forma de a gente reaproveitar a mão de obra que a gente deixou ali à disposição. Então, uma atendente, né, uma gerente, buscando encomenda, esclarecendo a todo momento, em que momento a gente poderia estar fazendo estornos ou fazendo transferências, enfim, o tempo todo mantendo esse contato com o cliente. Então, isso gerou uma confiança ainda maior, uma proximidade também, né? A gente, quando levava um kit de festa para casa do cliente, a gente tinha esse contato direto, porque o transporte era feito por nós mesmos, né? A gente desenvolveu uma embalagem que a gente não dispunha, que eram caixas personalizadas com o logo do buffet, com os novos itens que a gente estava oferecendo. E a gente mesmo ia entregar esses kits, né, essas encomendas, no caso das festas. No caso do delivery, não. Aí o cliente retirava os salgados, enfim, tudo embalado a vácuo e pronto já para pôr para o forno ou para aquecer. Então, o cliente também foi importante porque ele viu uma adequação da nossa parte, uma proximidade, uma transparência de uma situação que todo mundo estava enfrentando difícil, também uma preocupação com esse cliente, com essa família desse cliente, se estava tudo bem, se estava tudo em ordem. E então muitos clientes até entenderam essa situação, clientes que estavam meio desesperados e procurando o cancelamento, o ressarcimento, aguardaram, entenderam a situação, não estavam passando por um problema financeiro naquele momento, então foi possível aguardar e esperar. Isso, por esse contato, por essa proximidade, por essa transparência, eu acredito que foi fundamental para eles perceberem que a gente estava tentando se adequar e não oferecer uma única solução. Olha, você transfere a sua festa para daqui 1 ano ou para 2 anos. Não, você tem essa alternativa ou aquela, a que melhor te atender, a que melhor se adequar à sua necessidade. E a gente teve realmente todas essas situações sendo exploradas e utilizadas para o cliente, né? Tanto de eventos no sítio, como às vezes não era evento, era só passar um final de semana em comemoração ao aniversário, ou esse bolinho, essa mini comemoração em casa, ou até um lanche para facilitar o dia a dia, né? Visto que as pessoas estavam todas em casa. Então, eu achei que essas situações realmente propiciaram a gente criar maior confiança, proximidade e credibilidade com esses nossos clientes. Certo. E então você considera essa situação eficiente? Foi eficiente, sim. Certo. Foi positiva. E se você pudesse mudar alguma coisa, mudaria em que aspecto? Mudaria algum aspecto? E por quê? Então, na verdade, eu acho que tudo isso foi positivo. O que talvez, assim, foi muito difícil também, porque todos nós, naquele momento, entramos, assim, não vou dizer num pânico, mas numa situação que demandou muito esforço, pensando em quais as alternativas, o que fazer, porque se perdeu muito tempo naquele esclarecimento do cliente, nessa parte de dar atenção, porque eram muitos clientes, eram 4 unidades com vários clientes de meses para frente, de ano para frente. Então, isso demandou boa parte do nosso tempo. As primeiras situações foram mais fáceis de a gente oferecer. O sítio, a opção do sítio e a opção da lojinha delivery, elas vieram mais para frente. Não muito, mas as primeiras foram transferência, alguns casos até o ressarcimento e depois a festinha em casa, né? O sítio e depois, por último, a lojinha, demandou um pouquinho mais de contato, de observação e de tranquilidade da nossa parte para poder visualizar essa opção. E a lojinha, então, talvez o que eu mudasse era isso. O que mudaria, talvez, fosse isso. A lojinha ter iniciado um pouco antes,
mas a gente, num primeiro momento, não achou que a pandemia ia demorar tanto tempo. Então, a gente também nunca trabalhou com venda aberta ao público, direto, assim, exposta. E ninguém vai entrar dentro do buffet para comprar alguma coisa, porque as pessoas não querem esse contato nesse momento. As pessoas queriam o mínimo de envolvimento e de contato. Então, elas passavam com o carro, nem saíam do carro, já retiravam a encomenda, ou faziam até o pedido e só iam retirar e passar o cartão, né? Então, demorou para a gente pensar em que local oferecer essa estrutura de passar com o carro e retirar alguns itens, né? E também a adequação desses itens, o que oferecer, de que forma oferecer, embalagens a vácuo, uma caixa personalizada, por conta também de uma credibilidade no sentido de uma higienização, né? Não pode estar assim de qualquer forma, né? Tem que estar identificado e com uma apresentação boa, que demonstrasse toda essa preocupação que a gente já tem com o nosso serviço e que uma forma diferente de oferecer esses produtos não poderia ser diferente. Eles teriam que ter a mesma preocupação. Então, nisso a gente demorou um pouquinho para toda essa estrutura tá pronta, né? Até por conta de confeccionar essas caixas, enfim, tudo isso. Pensando que a pandemia não fosse se estender tanto, então a gente acabou demorando um pouquinho mais. Hoje eu acho que a gente poderia ter tomado essa decisão um pouquinho antes. Mas enfim, né? A gente não tinha essa experiência e tudo é válido, tudo é positivo. Mas ela foi uma alternativa muito boa, sim. E quais habilidades você utilizou nesse caso? Há alguma que seja importante e precisa desenvolver? Então, o que a gente usou foi realmente a criatividade, que é uma coisa que a gente vem sempre buscando, sempre procurando se atentar e se adequar, né? Então, não ficar estacionado, pensar em soluções, oferecer produtos, isso é uma coisa que tem que ser corriqueira no buffet, né? A gente não pode ficar estacionado. Então, essa criatividade para oferecer qualquer tipo de produto, apresentação, enfim, é muito importante. A nossa experiência, lógico, né? Sempre você vai usar a experiência que você tem, ainda mais tantos anos no mercado, e pontos chaves que eu acho que são importantes para o buffet, para o nosso negócio, a gente tentou explorar, que é essa credibilidade, essa confiança, essa proximidade e a criatividade, que o tempo todo a gente precisa tá buscando isso, né? Essas novas situações, novas modalidades, enfim, isso é muito importante. E você já fez algum curso ou estudou sobre o tema de gestão de mudanças? De gestão de mudanças especificamente não, a gente fez vários cursos na época do desenvolvimento dos buffets, né? A gestão de buffets, porque é um segmento que não tem um setor, né? Não tinha pelo menos um setor, eram geralmente provenientes de famílias, né? Que abriam esse negócio e não tinham, a gente não tem como buscar informações, isso não tem um curso que oferece isso. Quer dizer, não tem não, agora, atualmente tem. Há tempos atrás, coisa de uns 10 anos atrás, não tinha. Então, quando se criou o Congresso de Buffets, enfim, foi para capitalizar esse pessoal que estava antigo no mercado e que pudesse transferir ou, enfim, passar toda essa experiência para que pudesse realmente ter um curso, oferecer um curso para as pessoas que quisessem abrir um negócio nesse ramo de festas, porque não tinha, você não tinha como buscar esse serviço, esse curso, esse produto. Então, na verdade, a gente foi meio que pioneiro, né? A gente fez parte desse grupo, né? Dessa associação de buffets infantis, que foi para realmente construir esse curso, né? E então, nesse sentido, eu participei, sim,
dessa gestão, mas não no sentido de gestão de mudança, mas de uma gestão de buffet. Como é que se gera um buffet? Como é que se cria um negócio desse tipo? Certo. E se pudesse dar um conselho, que conselhos daria aos nossos colegas alunos? Olha, o conselho é sempre buscar fazer aquilo que você gosta, né? Aquilo que você sente prazer, porque não é fácil você ter um negócio próprio, demanda muito envolvimento da sua parte, né? Então você precisa de dedicação, você precisa gostar, você precisa sentir prazer naquilo. Eu diria que não, a parte financeira ela é importante, mas num primeiro momento ela não pode ser só voltada para a parte financeira, porque se for só para a parte financeira, você vai, vamos dizer, com muita sede ao pote, você vai com aquela ânsia de ganhar dinheiro, de se dar bem, e você pula etapas, você não se dedica, você não se esforça, você não procura aprimorar, melhorar, explorar, entendeu? Então, eu acho que é importante você começar com uma coisa que você gosta para você se dedicar e chegar lá, porque depende muito do seu envolvimento, do seu olhar, do seu empenho para que o negócio dê certo, porque é aquele velho ditado, o olho do gado engorda o gordo, enfim, tem um ditado aí que fala que é importante esse olhar do dono para engordar o gado, porque senão você não tem de repente um resultado, uma eficiência tão boa. E também a gente procura ser feliz, né? Fazer aquilo que gosta para ser feliz, para num futuro aquilo dar bons frutos e você construir uma empresa sólida e com muita confiança, credibilidade e aceitação também, né? Então, eu acho que é isso, tá? Principal é você realmente buscar aquilo que você acredita, aquilo que você gosta, aquilo que pode te fazer feliz para você ter um bom resultado. Muito obrigado pela entrevista, uma boa noite, até a próxima. Obrigada, boa sorte, sucesso!